Fala pessoal, sou o Clécio, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje trazendo um vídeo aqui que vocês têm pedido bastante sobre o Dialogic, aquele plugin que ajuda-nos a criar diálogos aqui na Godot. Há mais ou menos um ano atrás nós trouxemos um vídeo, na época ainda era a versão 1.4, como vocês estão vendo aqui na tela, mas agora, depois nós já estamos na Godot 4.0 e muita coisa mudou. O Emílio fez a atualização do plugin e nós estamos na versão Dialogic 2.0. Inclusive já está na versão alfa também, que é a qual nós vamos usar aqui neste vídeo. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, deixar aquela meia luz like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E também, se você puder e quiser e se não for te atrapalhar, considere apoiar nosso trabalho através da chave Pix que eu vou deixar aqui na tela. Qualquer valor me ajuda demais e faz com que a gente continue com a melhor e maior frequência aqui no canal. Sem mais, vamos para o vídeo! A primeira coisa que nós precisamos para então usar o Dialogic é fazer o download do plugin. Lembrando que para cada projeto você precisa fazer a instalação do plugin em seu projeto. Isso acontece porque a Godot ela tem aquela ideia de que seu núcleo ele é o mais enxuto possível. Dessa maneira não fica com o núcleo sobrecarregado e somente os plugins que realmente são necessários são baixados por cada desenvolvedor. Dessa forma, dito isso, se você tiver um projeto que precisa de Dialogic, você vai ter que baixar neste projeto, ok? E agora, para nós baixarmos, nós temos que acessar aqui o repositório do Emílio. Estou aqui em Coppola Emílio dentro do GitHub, vou deixar o link aqui na descrição para vocês também. E já deixo meus agradecimentos ao Emílio, que tem feito um trabalho incrível, inclusive sendo um dos desenvolvedores e coordenadores da Godot de modo geral. Na versão que nós trouxemos há mais ou menos um ano atrás, o Dialogic estava na versão 1.4, atualmente está na 2.0, versão alfa, e tem um ponto importante, como comentado aqui, boa parte do plugin foi reescrita e teve evitando o problema de quebra de compatibilidade. Atualmente, conforme está escrito aqui, ela funciona exclusivamente para o Godot 4 e requer, pelo menos, a Godot 4.1. Se você precisa da versão para Godot 3.5, o link é este outro aqui. Eu vou deixar na descrição também, tanto da versão 2.0 como a versão compatível com a 3.5 da Godot, tá bom? Para instalação, tem toda uma documentação, eu já abri aqui também previamente, é bem tranquilo, no entanto está apenas em inglês, mas quem entende inglês consegue usar tranquilamente. Para instalação, conforme escrito aqui, a gente tem que baixar o arquivo do repositório e extrair na pasta addon e depois a gente vai lá em plugins dentro da Godot e ativar então o Dialogic e depois reiniciar a Godot. Vamos fazer isso na prática para ficar mais fácil para vocês. De volta aqui no repositório, nós vamos aqui em Code e vamos escolher a opção Download Zip. Salvamos em uma pasta dentro do nosso Windows Explorer. Eu já criei aqui a pasta Plugins dentro de Dev. Vamos salvar. Salvamos. E agora eu preciso criar um projeto novo na Godot. Vamos abrir a Godot 4.2 e criar um novo projeto. New. Navegar até a pasta. Lembrando que eu poderia colocar em um projeto já existente também, tá? Mas eu vou colocar uma pasta nova para a gente seguir aqui no tutorial. Dialogic 2 Tutorial. Ok. Select. Em um controlador de versão e Create. Uma vez criado o nosso projeto, nós vamos aqui no File System, clicar com o botão direito do mouse e escolher Open in File Manager para abrir o gerenciador de arquivos do nosso sistema operacional. Aqui está o nosso projeto e agora eu vou até a pasta onde eu salvei o meu plugin e copiar para a pasta do projeto da Godot. Estou aqui em plugins, vamos apertar Ctrl C no teclado. Agora na pasta do Dialogic eu vou apertar Ctrl V para colar nosso plugin. Repare que ele está zipado. Vou clicar com direito e extrair para Dialogic Man para fazer a versão principal mesmo, tá? E aqui dentro a gente precisa basicamente da pasta addons, que aqui está. Vou pegar aqui e selecionar Ctrl X e jogar na raiz do nosso projeto. Colar. E agora eu posso deletar essa daqui que não faz necessário estar. Pronto, addons. Aqui está o nosso Dialogic. Tem que ficar com essa estrutura, tá? Tem que ter a pasta addons, é importante isso. Agora vamos para Godot. Aqui na Godot, ela vai começar a importar os nossos arquivos. Mas mesmo com o addon aqui instalado, a gente não tem nada que muda na nossa interface. Isso porque eu preciso ativar o plugin. Não adianta a pasta estar aqui. Para ativar é bem simples. Nós vamos em Project,
Project Settings. E agora, notem que nós temos várias abas aqui e uma delas é Plugins. Vou clicar aqui e eu já consigo ver o nome Dialogic, que é o plugin, todos os autores aqui do plugin e um botão Enable, o qual eu vou clicar para ativar o plugin. Aguardamos um pouquinho, tá? Um certo delay. E clicamos em Close. Já apareceu aqui a aba do Dialogic, notem que não tinha esse botão aqui, ó, vocês estão vendo? E se a gente clicar aqui, nós somos apresentados ao Welcome do Dialogic 2, inclusive com todos os links aqui, muito legal, ficou muito mais versátil, com interface muito mais interessante também, tá? Vamos falar dessa interface agora. Vamos clicar aqui no botão para expandir, ter uma tela mais ampla. E aqui no Dialogic 2, tudo foi reorganizado e nós temos um visual muito mais interessante. Aqui na parte superior nós temos várias abas, como vocês podem ver, e cada aba alterna entre o objeto que a gente está criando. Por exemplo, aqui é o Welcome, nós temos Timeline, nenhuma timeline foi aberta ou criada ainda, a gente pode clicar no botão para criar uma nova. Temos Character, para criar os personagens, tá? Character é personagem em português, podemos criar um novo personagem. Glossários, são os termos que a gente vai usar dentro do nosso jogo também, é bem interessante isso aqui. Styles, isso é bacana, essa aba não existia na versão 2 antes da atualização desse alpha. E aqui a gente pode usar estilos pré-definidos também. Mas isso eu não vou trazer nesse vídeo, se vocês gostarem a gente traz em outro vídeo, é bem bacana. As variáveis, isso é muito interessante quando a gente quer criar um tipo de jogo onde a gente vai usar essas variáveis para substituir os termos. Muito bacana isso também e é muito amplo, tá? Eu não vou abordar tudo que a gente tem no Dialogic 2, porque o vídeo ficaria muito extenso. A gente vai cobrir basicamente a criação de uma timeline básica e um personagem para vocês poderem ver como ele funciona, ok? E temos também a aba de configurações. O que eu gostei bastante desse redesign é que tudo ficou muito mais organizado. Olha só como a gente tem as opções aqui de cada lado, olha. E tudo bem intuitivo, muito legal. Infelizmente só em inglês, tá? Mas a gente consegue confirmar tudo certinho aqui. E eu vou tentar trazer o máximo de conteúdo se vocês gostarem disso aqui. Aí, claro, o like de vocês, os comentários ajudam nesse engajamento para eu saber que é relevante também o YouTube divulgar isso para vocês, ok? Dito tudo isso, vamos criar uma timeline inicial. A gente pode começar criando um personagem, como a gente fez no outro vídeo, mas também é permitido criar uma timeline inicial aqui. Vou clicar em Create New Timeline. A Godot vai perguntar onde a gente quer salvar isso. Eu vou criar aqui uma pasta. É um projeto teste, mas só para organizar, tá? É bom vocês fazerem isso, timelines. E aqui eu vou colocar Introduction. Vai ser a introdução da nossa história. Importante, não use caracteres especiais, como está comentado aqui. E aí ele vai criar um DTL, que é um Dialogic Timeline. Save. Criamos aqui a nossa introdução como a nossa timeline. Reparem agora que nós temos aqui do lado direito, já que a timeline foi criada, uma série de opções. Nós temos os principais para criar texto e personagem, o fluxo para criar escolhas, condições. Isso vai fazer de repente um graphic novel que você quer criar dentro, um visual novel na verdade, né, esse termo. Visual novel dentro da Godot, ou mesmo aquele estilo de perguntas em RPGs, bacana demais isso. Lógica, áudio e parte visual, inclusive criando fundos, background. A gente vai criar aqui também nosso cenário para ficar bem bacana, tá? E ainda podemos fazer saves e posição. Uma vez criada a timeline, nós precisamos de personagens ou os atores, os actors, para atuar aqui no nosso cenário. Mas a gente pode também anteriormente colocar um texto, sem nenhum problema. E aqui ficou muito mais fácil. Simplesmente eu clico, já vai criar aqui. Eu posso colocar, por exemplo, nossa história dia antes dos tempos. Ao fazer isso, a gente pode testar facilmente clicando aqui no botão Play Timeline. E o legal, como nós estamos aqui na Godot 4.2, nosso dialog também pode ser flutuante se clicar aqui. Olha só que legal. Já tem essa opção também aqui diretamente, porque estamos na Godot 4.2. No entanto, se eu fiz isso e não tinha feito isso novamente, eu perco a timeline criada anteriormente. Então, cuidado quanto a esse detalhe, tá? Fiz propositalmente para vocês perceberem. Vou voltar aqui. E agora, dar um play para testar e pré-visualizar a nossa timeline. Perceberam? Simplesmente isso, mas já temos uma história aqui iniciando. E aí nós podemos adicionar os personagens. Vou clicar aqui, ele adicionou o personagem. Claro que se eu clicar na setinha eu não tenho nenhum personagem selecionado, porque eu não criei. Vamos salvar isso para não perder, tá? Apertando Ctrl S. Vamos agora criar um personagem. Para isso, eu vou aqui na aba Character. E nenhum personagem foi criado ainda. Vou fechar isso aqui. Criar um novo personagem. O personagem vai seguir o mesmo padrão. Ele vai criar um outro prefab, né? Um outro recurso. Que aqui recebe a extensão
DCH, de Dialogic Character. Eu vou chamar de Clécio. Salvar. Pronto. A aba de personagem é um pouco diferente da timeline, mas ela ficou muito melhor organizada e nós vamos agora cobrir um pouco dessa interface aqui. Do nosso lado esquerdo, aqui, nós temos as configurações principais com o nome de exibição do nosso personagem. Perceba aqui Display Name, que pode ser diferente do nome do nosso recurso. Por exemplo, posso ter Clécio com letra maiúscula e o recurso com letra minúscula. Ou Clécius. Nenhum problema, tá? Esse é o nome de exibição. Nicknames são apelidos. Se você passar o mouse aqui e deixar por um tempo, vai vir uma dica também. Ó, se o nome estiver com o autocolor habilitado, vai ser colorido na cor que estiver aqui. Então, nickname seria um apelido para ter uma cor diferente. Temos a descrição, que serve basicamente para explicar, não tem efeito diretamente na timeline, mas pode colocar, por exemplo, assim: esse personagem fica na aldeia. Exemplo qualquer, só uma descrição para ajudar a equipe. E aqui nós temos as opções ainda de Portraits, Style e Type Sounds, som de digitação, tá? Note que cada uma pode ser expandida ou retraída para ficar melhor organizado. Aqui dentro de Portraits, eu não tenho nenhum criado ainda. Portraits é retrato. Eu posso escolher um como padrão, default. Como não tem nenhum, não consigo clicar. O tamanho da escala principal e o deslocamento em X e Y. Além da opção de Mirror, que é espelhar, fazer o flip na versão anterior. Estilo é o estilo que eu vou usar, também não tem nenhum criado. E o Type Sound pode adicionar som para a hora da editação, tá? Não vamos usar isso aqui agora, vamos criar um retrato. Para isso a gente precisa de imagens. Eu criei previamente aqui as imagens e eu vou trazer para o nosso projeto. Então aqui na pasta nosso projeto, eu criei essa outra pasta Portraits, são os retratos. E já coloquei aqui o nosso Class Listening. Vou habilitar aqui nosso painel de visualização. Ele está em escala de cinza, colorido quando estiver falando. Nosso GoBolt Listening e falando colorido também. Todos os arquivos em PNG para a gente ter o fundo transparente. Agora vamos voltar para Godot. Eu criei a pasta Portraits só para ficar mais organizado. Assim vocês têm um projeto mais limpo também, não fica tudo espalhado, ok? Já foi importado as imagens, como vocês viram aqui, piscou rapidinho, mas já foi importado. E eu posso clicar no botão mais para criar um novo retrato. Dicionário eu vou chamar de Clécio Tolkien. Podia ter apenas Tolkien, tá? Mas só para ficar ainda mais explicativo. E aqui nós precisamos trazer a imagem que vai ser usada. Repare que aqui nós temos por padrão a opção Default, Scene, como vai ser também escalado e dimensionado, que é a mesma coisa que está aqui também. Só que aqui é dentro do Portrait Scene desse portrait específico. Aqui é o geral. Vou clicar aqui e buscar a nossa imagem. Portraits. Clécio Tolkien vai ser essa imagem aqui, tá? Peço sempre para salvar. Ok, Clécio Tolkien. Vamos colocar um outro aqui mais e eu colocar Clécio Listening. Vindo. Colocar a imagem. E feito. Por padrão, agora vou colocar como o Tolkien. O padrão aqui, assim que o nosso personagem, nosso character entrar em cena. Vou voltar agora aqui para nossa timeline. E aqui eu vou escolher agora o personagem que já existe, Clécio. Note que aqui eu posso escolher qual vai ser o padrão. Como eu defini que o padrão é ele falando, ele já vai entrar direto. Mas eu poderia alternar aqui conforme o estilo da nossa timeline. Vamos deixar aqui Clécio Tolkien também. E a posição, se a gente clicar aqui, ó, a gente consegue escolher a posição que vai ficar 1 ou 2. Posição 1 mesmo. Temos também o tipo de entrada. Join, Leave e Update. Se ele está entrando em cena, se ele está saindo ou se está sendo atualizado o seu personagem. E eu posso aqui colocar uma fala para o Clécio. Qual personagem vai estar falando? É o Clécio. E usando justamente o Tolkien, tá? É bem parecido aqui, mas fica mais organizado assim também. Que será espera nessa jornada Game Dev? Vamos dar um play e testar. Sempre salvando. Perceberam? Já apareceu aqui. Claro, está muito grande. A gente pode trabalhar a escala dele lá no nosso personagem. Eu venho aqui, está 100%. Vamos colocar apenas 50%. Eu acho que já fica interessante. E aí nós temos, como vocês viram, aquele estilo de entrar. Se a gente voltar aqui no nosso personagem, em Style, ele não tem nenhum criado. A gente pode criar um estilo depois de entrada e tudo mais aqui dentro. Não vou cobrir nesse vídeo porque ficaria muito grande, tá? Mas vocês podem fazer isso também.
E aqui a gente pode configurar, voltando aqui na nossa timeline, como vai ser a entrada dele. Para isso, notem que aqui do lado direito tem uma setinha, quase não dá para ver, mas se você clicar vai ter mais configurações. Abriu aqui e a animação que aparece é Default. Clicando novamente a gente tem as opções de como ele vai entrar. Por exemplo, eu posso fazer, em vez desse Fade Up, que é o padrão, é o Default, Slide in Left. Aqui ó, vou colocar essa opção, tá? Posso dar espelhado se fosse o caso, não é o caso desse nosso Neymar, se ela estivesse olhando para a direita ou para a esquerda. Agora não vai acontecer. Viram só? Claro que como eu diminuí a escala, eu preciso subir um pouco, senão o rosto vai ficar fora do padrão. E a gente faz isso através do nosso deslocamento ali na configuração do personagem também. Estou mostrando cada parte para vocês perceberem isso bem tranquilamente. Ó. X, Y, é o Y, colocar menos 250, acho que vai ficar interessante. Testar a timeline. Uma vez que a gente define o primeiro, fica mais fácil. Ó. 250 ficou muito. Vou tentar aqui com 100. Vai atender. Perfeito. Agora vamos criar outro personagem para interagir com Clécius. Vamos então reproduzir o mesmo passo que a gente fez para criar nosso personagem Clécio e criar um novo personagem. Notem que agora, como eu já tenho ele criado aqui, a gente não tem a opção para criar um novo aqui diretamente. Isso pode confundir um pouco no começo. Mas aqui no canto superior direito nós temos a opção para criar uma nova timeline e um novo personagem, tá vendo? Um novo character. Diferente quando a gente não tinha nenhum dos elementos. Como eu disse, é um visual diferente, mas vocês vão se acostumando conforme usam, tá? Vamos pegar aqui em mais, porque eu quero um novo personagem. Vou chamar de Gobot. E vamos salvar. Gobot vai ter a mesma questão. O nome dele vai ser com letra maiúscula. Tem que colocar o retrato dele. Gobot Talking. Que é a nossa imagem padrão. E Gobot Listening. Vou entender porque a gente tem os dois, tá? Os dois. Como a gente já sabe, a escala que vai ser usada vai ser 50. E o deslocamento, vamos copiar igual do Classic, como é que tá lá? Menos 100y. Y. Perfeito. Dessa forma aqui mesmo. E agora nós precisamos mudar a posição dele lá na nossa timeline. Vamos na timeline. E vamos adicionar um novo personagem que vai falar. Character. Escolher o Gobot. E a posição nós vamos colocar em 4, que é a posição que fica mais à direita aqui. Por padrão vai ser ele falando. Só que antes que ele comece a falar, eu quero que o Clécio mude. Tá vendo que aqui ele está como join apenas? Então, só pra gente organizar aqui, vou colocar antes um outro character. E aqui a gente vai escolher o Clécio. Abrir a nossa setinha aqui e mudar para animação também padrão. Tá no padrão mesmo. E mudar aqui para Clécio Listening. Vai estar ouvindo na posição que ele já está. Só que em vez de join, vai ser update. Tá? Então ele vai atualizar isso aqui. Vai atualizar a nossa carinha. Ele vai ficar em listening. Ok? Então a gente vai fazer esse efeito aqui e depois o nosso Gobot vai falar. Mas eu quero que ele fale somente com o nosso mesmo efeito aqui, vindo da direita. E um await end para terminar. Assim que ele aparecer, ele vai falar alguma coisa. O que ele vai falar? Tá aqui. Eu posso te ajudar nessa jornada. Vamos juntos? Aqui, para baixo. Escolher o nosso Gobot falando, tá? Talking. Perfeito. Olha a árvore de nós temos aqui. Ele começa falando Clécio. Vem aqui a fala. Atualiza nosso personagem para listening. Ele vai ficar preto e branco. E depois o Gobot fala. Vamos ver? Será que não espera nessa jornada Game Dev? Eu posso te ajudar nessa jornada? Vamos juntos? Pronto, vamos colocar agora opções para que a gente possa interagir. E aqui dentro, escolho Choice. Vou colocar aqui. Claro, será maravilhoso ter você comigo. Certo? E se a gente clicar nesse botão, vamos colocar um texto. Text. E também o Gobot falando. Excelente. Vamos lá. Falando. Mas antes dessa escolha aqui, eu quero que o Gobot atualize para ficar ouvindo, tá? Então vamos colocar character aqui. Trazer aqui para cima. E update. O Gobot vai passar a ouvir.
Parece complicado assim, mas vocês vão fazendo e isso vai ficando mais prático, tá? Então, ó, perceba aqui que o GoBot, ele vai falar isso aqui e vai esperar para ouvir, tá? Na verdade, a ordem é um pouco depois. Agora tá certa a ordem. Ele fala tudo isso e fica ouvindo, esperando toda essa parte. E aqui a gente vai colocar uma outra opção, clicando em mais. Claro, né? E o contrário. Não. Prefiro seguir como lobo solitário. Vou colocar um texto também para fazer a colocação, caso a gente escolha o não. Que pena. Mas desejo boa sorte. Pronto. E assim a gente tem fala bem interessante. Só para terminar aqui o nosso cenário, vamos pegar aqui background, que é visuals. Tá vendo aqui a gente tem. Vou colocar um background também. Só que esse background vai estar lá em cima, na árvore de nota que eu quero no fundo de tudo. No começo. A gente vai escolher a imagem de background agora. E eu volto daqui a pouco com vocês. Então baixei aqui um background com a inteligência artificial. Criei esse cenário aqui para a gente poder colocar. Vamos colocar isso lá na Godot. Aqui no nosso background criado anteriormente, tem a opção de show e eu vou escolher o background que eu quero colocar. Vai ser a cena principal mesmo. Vamos testar e ver como ficou a nossa timeline agora. Legal? O que será que nos espera nessa jornada Game Dev? Eu posso te ajudar nessa jornada? Vamos juntos? Claro, será maravilhoso ter você comigo. Excelente, vamos lá. Bem bacana, né? Talvez colocar até na posição 3, fica mais interessante aqui. Mas perceberam como ficou bem bacana e bem versátil? Porém, se a gente testar tudo isso aqui e voltar agora no 2D. Se eu der play na minha cena principal, agora vai pedir para escolher uma cena. Não tem nenhuma cena criada. Vou criar 2D. Begin. Start. Salvar. Salvar aqui como start. Dar um play. Ver se nosso Dialogic vai aparecer. E ele não aparece, porque eu ainda não o instanciei. A gente vai instanciá-lo para que efetivamente a nossa Visual Novel comece. Tá bom? Vamos lá. Agora, para adicionar a nossa timeline no jogo, diferente da versão anterior, onde eu tinha um nó para isso, a gente tem que fazer VScript, mas não é nada difícil e a documentação já deixa o snippet certinho pra gente, tá? Vamos clicar aqui no nosso 2D, adicionar um novo script, colocar como vazio mesmo, criar, perfeito. Agora vamos na documentação copiar o snippet necessário. Aqui nessa seção adicionando o diálogo ao seu jogo, nós temos esse snippet que inclusive já faz a verificação da tecla Enter. Isso é muito legal, a gente conseguir avançar através de Enter ou do clique. Vou selecionar, Ctrl C, agora vamos de volta na Godot. E aqui na Godot, dar algum Enter e colar, Ctrl V. Olha lá, o snippet está certinho. A única coisa necessária aqui a ser mudada é o nosso Start. Ele chama o Dialogic.start e um capítulo. Só que o capítulo A não existe. Esse capítulo A, na nossa timeline, é um Introduction, tá? Então aqui eu vou passar o nome da nossa timeline. Agora vamos dar play e verificar. Carrega inicialmente aqui. Tem nada. Quando eu apertar Enter, nossa cena começou. E novamente. E só para finalizar, eu colocar uma imagem diferente caso a seleção seja uma ou outra, tá? Só para dar um ar da graça, vocês aprenderem isso também. Aqui em Dialogic, vamos de novo, fazer o seguinte, fechar aqui. Se eu escolher essa opção positiva, aqui o nosso background, adicionar e colocar aqui em cima. Buscar essa imagem aqui que eu baixei previamente, vai ser essa. Se porventura eu escolher o negativo, background também, por cima, escolher essa outra imagem. Então já temos imagens diferentes. Opa, ficou mais para cima. Pronto, essa é a ordem. Caso seja uma ou outra, vai ser diferente a imagem de fundo. E aí nós finalizamos esta aula mostrando um pouco de Dialogic para vocês, aqui já na versão 2. E se vocês gostaram, comenta aqui embaixo também, hashtag Godot Dialogic 2, assim eu sei que vocês assistiram o vídeo até o final, isso vai me ajudar bastante. E se vocês puderem, se inscrevam aqui também para a gente crescer cada vez mais a comunidade. Agora, vamos ver a nossa história. Nossa história se inicia muito antes dos tempos. O que será que nos espera nessa jornada Game Dev? Eu posso te ajudar nessa jornada. Vamos juntos? Claro, será maravilhoso ter você comigo. E aí o fundo muda. Excelente, vamos lá. E se fosse a versão diferente, a gente teria algo assim.
Perfeito, e nosso Dialogic está funcionando muito bem e eu agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. Sem mais, muito obrigado, até a próxima e valeu!